Olá amigos, tudo bem com você? Estou aqui para a continuação do vídeo de família. Eu tenho aqui mais algumas fotos que eu vou mostrar para vocês da minha família. Eu falei no vídeo anterior que em 2004 nós casamos. Aqui no começo de 2007 a Regina grávida. Ó, minha esposa linda, maravilhosa. Nós temos um casal de gêmeos. Aqui o Tony. Aqui o Tony e a Gabi nos braços da mamãe. E aqui a Gabi. E aqui o Tony. E mais uma aqui da Gabi, já. Grandinha. Hoje eles estão com 14 anos. Essa é a minha família maravilhosa que Deus me deu. E continuando, mais algumas coisinhas que não pode faltar para um casamento dar certo. Comunicação. Isso se fala tanto em comunicação e se falha tanto na comunicação. Porque a comunicação não é só verbal, não é só isso que eu estou falando aqui. Existem várias formas de comunicação e os casais às vezes têm um problema sério nessa parte porque às vezes um está com um problema e se cala. Às vezes um quer conversar sobre um determinado assunto, o outro não quer conversar, se cala, fica mudo. Isso tem gerado muitos atritos. A gente precisa às vezes sentar e conversar para resolver os problemas da melhor maneira possível, dialogando. Diálogo não pode faltar. A gente também, quando se fala de conversar, de dialogar, a gente tem que aprender a ouvir para depois falar. Sempre ouvindo e deixando o outro falar para depois falar, um de cada vez. Isso é comunicação sadia. Ficar um batendo boca com o outro, falando por cima da palavra do outro, não dá certo, não funciona. E também, por orgulho, a gente querer o tempo todo provar que a gente está certo e que o cônjuge está errado, isso também não leva a nada. Leva, sim, a inimizade e mágoa. Então é preciso ouvir e falar. Uma coisa de cada vez. E a gente, no geral, a gente tem dificuldade de ouvir. A gente sempre quer falar mais do que ouvir. E também, depois tem eu coloquei aqui também, união. União por quê união? Porque a gente tem que se propor a ser unido o tempo todo. A gente não pode admitir espírito de divisão na nossa casa. A gente tem que ser muito unido. Mulher e filhos, passe pelo que for, passe pelo que passar. A gente sempre tem que estar abraçado, um apoiando o outro, unido, sempre se ajudando, orando um pelos outros, chorando junto, rindo junto, mas sempre unidos, apoiando sempre, se ajudando sempre, se abraçando sempre. Depois eu coloquei também reconhecimento. Todos nós gostamos de reconhecimento, mas uma das reclamações de muitos casais é que a pessoa às vezes faz tanta coisa certa e não recebe nenhum reconhecimento do seu cônjuge. Mas quando faz meia errada, o cônjuge fala um monte de coisas. A gente tem excesso de crítica e falta de elogio, falta de reconhecimento e excesso de crítica. Quando a gente erra, a gente é criticado. Quando a gente faz o certo, a gente não é elogiado. Isso também a gente tem que vigiar o tempo todo, porque quanto mais tempo a gente fica junto, os anos vão se passando, a tendência é diminuir os elogios e aumentar as críticas. A gente tem que parar com isso, tem que elogiar, reconhecer quando a pessoa faz o certo, e quando erra, a gente conversa com amor e respeito. Sempre para ajudar o outro a melhorar, a superar aquele defeito, seja lá o que for, um erro, porque, como eu falei no vídeo anterior, a gente não é perfeito, então a gente não pode exigir perfeição da outra pessoa. É preciso se ajudar. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor e ajudar minha esposa a ser uma pessoa melhor, porque ela me ajuda a ser um homem melhor, sempre, com bons exemplos que ela me dá. Amém? Outro que eu acho super importante, esse aqui sim, é o mais importante de todos, é colocar Deus na nossa família o tempo todo. Porque sem a ajuda de Deus a gente não é nada. E aí presta atenção, eu não estou falando de ter uma religião, eu estou falando de pôr Deus dentro da nossa família, Deus. Ter relacionamento com Deus, falar com Deus, pedir ajuda a Deus, inclusive pedir sabedoria a Deus, para administrar essa família que Ele nos deu.
porque Deus nos dá a família, Deus nos dá o milagre, mas é nós que temos que administrar isso. Nós que temos que cuidar, nós que temos que proteger para não perder, nós que temos que abençoar todos os dias. E Jesus disse que, assim, uma certa vez, sem mim vocês nada podem fazer. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa família. Nós precisamos de oração, de leitura de Bíblia, estar sempre juntos. E tem muito mais coisas, claro, mas eu vou parar esse vídeo aqui. Provavelmente eu vou fazer um terceiro, continuando. E você dá um like aí se você gostou, se você quiser compartilhe, comente aí também comigo o que você achou dessas dicas, tá bom? Para um casamento melhor, para que um casamento dê certo, é preciso ter Deus na nossa família. Senão o inimigo entra e faz estragos e faz separação, como está acontecendo em muitas famílias nos nossos dias, tá bom? Então não esquece daquela dica final, leia a Bíblia e faça oração. Um grande abraço para você, fique com Deus, que Jesus abençoe a sua família. Fique em paz, tá bom? Tchau.